Shalom, shalom, meus irmãos. Continuamos aqui de Lajinha, Minas. Pastor e professor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, da Gema Alemã. Meu pentavô chegou aqui no Brasil em 1837. Pastor desde 1987, Ministério Tabernáculo, uma denominação aqui na região de Lajinha, mais 6 estados do Brasil e um missionário na Espanha. Eu sou o diretor e fundador do Centro de Cultura Bereshit, que tem essa logomarca aqui, que é o candelabro menorá, o castiçal, né? As chamas quer dizer que Yerushalayim. E nós estamos aqui ministrando o ensino teológico desde 92, quase 30 anos, ano que vem faz 30 anos. Formamos já mais de 600 pessoas, 700, já passaram por aqui mais de 2.000 pessoas em nossas aulas presenciais, um domingo por mês. E as aulas pela internet disponíveis no nosso canal, acessível a todo mundo, né? Ministramos curso básico, curso intermediário e bacharelado, também mestrado e doutorado em Shirologia, que estuda Cantares de Salomão, e em Gematria, que estuda os números na Bíblia, não numerologia. Nós estamos com as aulas do curso intermediário, o bloco 4 da história do cristianismo. Na aula passada nós fizemos o levantamento dos Lollardos e do Wycliffe, né? John Wycliffe, na faculdade de Oxford, começa a reforma por ali, os antecedentes, a situação estava insuportável, e Wycliffe levanta-se na Inglaterra e faz uma coisa preciosíssima, que é a tradução da Bíblia para o inglês. Agora veremos então a história de John Huss, lá da Boêmia, né? Então veja bem o seguinte, deu uma perseguição muito grande contra os Lollards, né? Eram os seguidores de John Wycliffe, e o rei Ricardo II da Inglaterra casou-se com a princesa, irmã do rei Venceslau da Boêmia. Essa princesa, esposa do Ricardo II, era mulher piedosa, tinha estudado as escrituras sagradas em inglês, e ela estava muito consciente disso. Ela leu os 4 os evangelhos, e com a explicação dos doutores, mostrou-se muito interessada, muito diligente, e pela morte do seu marido, ela voltou para a Boêmia, levando consigo as obras do Reformador. Quando Ricardo II morreu, ela voltou para a Boêmia. E lá na Boêmia, então, é o berço aí desse pessoal, né? Que nós temos Jerônimo de Praga, depois, né, mais tarde, que também visitou a Inglaterra, mas temos aí a história, então, que aparece John Huss. E esse John Huss era, então, ele era pregador na Capela de Belém, já era formado, era o deão da Faculdade de Filosofia, e ele começou a pregar, né? Havia algum tempo que ele se mostrava suas simpatias pelas ideias de Wycliffe. Ele era um homem de saber profundo, entendimento claro, um hábil dialético, alto, magro, pálido, de olhos cinzentos e pensativos, parecendo mais um estudante do que um padre. Suas maneiras eram graves e dignas, a sua moral austera e irrepreensível. Assim como Wycliffe, ele pregava o povo na linguagem do povo. A lei era pregar em latim, que era a língua de Roma. Mas assim como Wycliffe, Huss também pregava na linguagem do povo. Ele tinha muito bom trânsito na corte real, né? Ele amava e respeitava a memória do reformador, e o sonho dele era então que a sua alma pudesse juntar-se a de Wycliffe depois de sua morte. Ele aproveitou aquele cisma, chamado cativeiro babilônico, do papismo, né? Quando Urbano VI reinava em Roma e Clemente VII reinava na Espanha, na Escócia e para outros cantos na França, e ele começou a pregar também contra isso aí. Logo então ele foi convocado. No ano de 1411, o Papa de Roma, João XXIII, homem de vida dissoluta e hábitos guerreiros, proclamou uma cruzada contra o rei de Nápoles e ofereceu algumas indulgências para quem pudesse juntar-se àquele exército. Huss começou a pregar contra isso aí, por ver a cruz de Cristo degradada para fins anticristãos, pregou contra a cruzada. E logo isso chegou aos ouvidos de Roma, né, que acabaram então fazendo uma convocação, prevendo as consequências dessa revolta que houve na cidade, com o pessoal da cidade revoltando contra os prelados de Roma. Ele retirou e foi pregar nas regiões próximas da cidade, nos sítios mais seguros. Foi convocado pelo Papa para comparecer em Roma, não foi, e logicamente foi excomungado, né? E ele continuou pregando, e o número de seus convertidos cada vez aumentava mais. No entanto, depois foi novamente convocado para estar em Constança,
cidade imperial nos Alpes, ao lado da Alemanha, com o fim de desfazer e suprimir as heresias de Wycliffe, e foi citado a comparecer lá. Quando o reformador boêmio recebeu a citação para se apresentar em Constança, não hesitou em obedecer. Pois ele disse, em Roma eu não vou ter ninguém para me defender e o Papa não vai ter como, não vou ter como enfrentar o Papa. Mas aqui pertinho, gente mais da nossa região, pessoas que me conhecem, eu vou estar lá. E para prevenir, pedi um salvo-conduto ao imperador alemão, que era Sigismundo, para que pudesse chegar lá com esse salvo-conduto na mão. Ordenava que eu deixasse viajar livremente e ele partiu para lá. Mas não deu outra. Assim que chegou em Constança, o reformador, assim que ele pôs os pés lá, ele foi logo agarrado e lançado na prisão, sendo acusado de heresia. O concílio sabia que ele tinha salvo-conduto de Sigismundo, mas não deram confiança. O povo ficou espantado quando soube disso, né? E acabou a notícia chegando lá na Boêmia. O imperador então veio para Constança com o fim propósito de fazer a sua ordem ser seguida pelos prelados de Roma. Mas não aconteceu assim. João Hus foi lançado na masmorra úmida e imunda, alimento pouco, de maneira que ele esperava que aquele tratamento fosse diminuindo as suas forças e para que ele ficasse gravemente doente e pudesse ficar bem fraquinho quando fosse enfrentá-los no julgamento. Então, o Sigismundo, quando chegou lá para o julgamento, os prelados romanos convenceram a ele para que ele não fizesse coisa nenhuma e ele acedeu àqueles pedidos e ficou do lado dos romanos. O julgamento começou em 1415, no mês de junho, e antes de estar completamente restabelecido, começou seu julgamento público. Apesar de estar muito fraquinho, né, foi proibido ter advogado, porque dizia que um herege não pode ter defensor. Duas acusações existiam contra ele. A primeira é que ele era cria das doutrinas de Wycliffe. E a segunda, que ele tinha sido infectado pela lepra dos valdenses. Quando foi chamado para responder pela primeira acusação, apelou e disse o seguinte: os Lollards e o Wycliffe seguem a Bíblia. Eu estou seguindo a Bíblia. Sua voz foi imediatamente abafada por um tumulto de escárnio e zombaria. Ninguém deu ouvidos a ele e ficou difícil. Então ficou em silêncio. Por fim, a excitação tornou-se tão grande que foi impossível continuar o julgamento. E acabaram. No segundo dia, o imperador estava presente nesse dia aí. Quando, no decurso do julgamento, Hus concordou que tinha dito que o Wycliffe era verdadeiro crente, que sua alma estava agora no céu, e o dever dele era ir para lá para estar com ele no céu. Ou os chamados padres que estavam ali deram um monte de gargalhada, né? No terceiro dia, concluiu-se o julgamento e Hus foi alvo de novo mandado para a prisão. Foi mandado de novo para a prisão enquanto lavrava a sentença. Durante todo o julgamento, parece que houve um amigo que se pôs ao lado de Hus, chamado Schulman. Em todos os dias do julgamento, ele esteve ao lado dele. E depois disse para ele: meu querido mestre, disse depois ele, eu sou ignorante, portanto incompetente para dar conselhos a um homem de tanto saber como o senhor. Contudo, se o senhor está convencido de que alguns desses erros são públicos, peço que o senhor retrate e considere. Mas se está convencido que o senhor está certo, a sua inocência, não quero aconselhá-lo a que seja contra a sua consciência. Então, essa foi a fala de Schulman. Hus ficou muito profundamente grato, né, e comovido pelo sincero e bondoso conselho do amigo. E depois de um mês, ele foi chamado então para comparecer para ouvir sua sentença. Em 6 de julho de 1415, ele compareceu pela última vez e a sessão teve lugar na catedral principal da cidade. Hus esteve no pórtico enquanto se celebrava a missa, porque não podia um herege entrar no átrio da igreja. O bispo de Lodi, na sua homilia, pregou sobre Romanos 6, para que o corpo do pecado seja desfeito. Claro, uma alusão clara, né, à acusação contra Hus. A sua sentença foi anunciada e durante a leitura dos artigos, Hus fez várias tentativas para falar, mas sempre em vão. Quando depois ele disse que ele ofereceu uma oração a Deus a favor de seus inimigos, pedindo que eles perdoassem as suas injustiças, eles escarneceram dele. O Marte, forte na sua integridade, ergueu as mãos e exclamou: eis aqui, bendito Salvador. Como o concílio condena como erro que tu tens prescrito e feito, quando, dominado pelos inimigos, entregaste a tua causa a Deus, teu Pai, mostrando-nos por este meio que quando estamos oprimidos, podemos recorrer à justiça divina. Ele fez como Jesus, né? Pediu que eles perdoassem seus pecados.
Mas então apenas Sigismundo parecia estar tranquilo, mas sua tranquilidade durou pouco. Rus, quando viu o imperador lá diante dele, que tinha dado salvo-conduto, que não foi obedecido, ele disse o seguinte: vinha este conflito confiando na boa-fé do imperador. Mas viu que o imperador não tinha palavra, né? Foram em seguida arrancadas as vestes sacerdotais, puseram-lhe na cabeça uma mita de papel, onde tinha pintado 3 demônios, e deram a ele o cálice sacerdotal, para se comparar com Judas, né? Então disseram o seguinte: maldito Judas, que tendo abandonado o conselho da paz, entraste nos judeus, arrancando-te das tuas mãos esse santo cálice, onde está o sangue de Cristo. Aí Rus disse: confio que pela graça de Deus ainda hoje hei de obter e beber desse cálice no reino do Senhor Jesus. Os bispos retorquiram então: nós entregamos a tua alma aos demônios do inferno. Aí Jean Rus respondeu: eu entrego meu espírito nas tuas mãos, Senhor Jesus. A ti entrega a alma que tu nos salvaste. E assim então foi entregue o condenado para o imperador, né, para cumprir a sentença. E foram para o lugar de suplício, que não era longe dali. Rus foi conduzido para lá, com 800 soldados, o povo tudo observando aquilo ali. Chegando ao lugar da execução, não lhe foi permitido falar, mas ele fez uma oração, disse: Senhor Jesus, eu sofro humildemente esta morte cruel por amor de ti, e rogo, Senhor, que perdoe os meus inimigos. No último momento, o imperador ainda chamou ele num canto e disse para ele tentar retratar-se. Ele diz: tudo que escrevi e assinei foi com o fim de livrar as almas do poder do demônio e livrar da tirania do pecado. E sinto alegria em selar com meu sangue o que escrevi e assinei. Então, não tendo mais jeito, amarraram ele na fogueira, e a fumaça logo ele adormeceu e assim faleceu. Ficamos por aqui então. A paz e a graça. Tchau, tchau.